na verdade, vou dormir em outro lugar. Ela achou que eu estava brincando até eu sair direto pela porta, e eles não tinham ideia de para onde eu estava indo. Tenho 22 anos e acabei de terminar meu último semestre na faculdade. Deveria ser um grande acontecimento, anos de trabalho árduo, estudo até tarde da noite, equilibrando empregos de meio período e esticando cada centavo para conseguir passar. Eu não esperava uma festa quando cheguei em casa, mas pensei que minha família pelo menos ficaria feliz em me ver. Meu relacionamento com eles sempre foi complicado. Eles nunca entenderam realmente por que eu queria ir para a faculdade. Para eles, era um desperdício de tempo e dinheiro. Minha mãe, especialmente, não entendia. Ela costumava fazer comentários como: "Não sei por que você está se esforçando tanto quando poderia simplesmente arranjar um emprego aqui", ou "Você não é um daqueles tipos de carreira metidos agora, é?". Ainda assim, quando ela ligou e me convidou para ir para casa no fim de semana, parecendo genuinamente animada, pensei por um segundo que talvez as coisas fossem diferentes agora, que talvez depois de 4 anos eles finalmente começaram a respeitar as escolhas que fiz para mim mesma. A viagem para casa foi longa, mas familiar, 3 horas e meia de rodovias, estradas secundárias e músicas antigas que eu costumava amar. Me peguei pensando no meu quarto, a única coisa naquela casa que sempre foi minha. A ideia de afundar na minha cama antiga, olhando para as estrelas brilhantes no escuro que colei no teto quando tinha 10 anos, me deu uma sensação estranha de conforto. Mas no segundo em que entrei, algo parecia errado. Não era nada óbvio no início, apenas uma sensação estranha. O ar na casa parecia diferente, como se não pertencesse mais a mim. Olhei ao redor e notei pequenas coisas que não reconheci. Um par de sapatos masculinos na porta, maiores que os do meu pai, um moletom jogado sobre o encosto do sofá que eu nunca tinha visto antes. Então minha mãe apareceu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. "Aí está minha garota da faculdade", ela disse alegremente. Seu sorriso era muito largo, muito praticado, como se ela estivesse tentando muito agir normalmente. Dei a ela um pequeno sorriso, ainda me ajustando à sensação de que algo estava errado. "Oi, mãe." Ela me puxou para um abraço rápido antes de dar um passo para trás e bater palmas. "Fizemos algumas mudanças", ela anunciou, como se fosse algum tipo de revelação de programa de TV. Mal tive tempo de processar isso antes que ela se virasse e começasse a andar pelo corredor, esperando que eu a seguisse. Hesitei. "Mudanças?" "Ah, nada demais", ela disse por cima do ombro. "Só algumas reorganizações. Você vai ver." Algo desconfortável se retorceu no meu estômago enquanto eu entrava no corredor. Parecia o mesmo carpete gasto, as mesmas fotos de família na parede, mas, ao me aproximar da porta do meu quarto, notei algo que fez meu estômago afundar. A porta estava aberta, e meu quarto não era mais meu quarto. As paredes eram de uma cor diferente, o azul profundo que eu tinha escolhido cuidadosamente quando adolescente agora era um bege impessoal. Os posteres que eu tinha colado, a estante cheia de romances que eu colecionava desde o ensino fundamental, o velho urso de pelúcia que eu mantinha na minha cama, tudo tinha sumido. Tudo tinha sumido. Em vez disso, havia uma cama diferente, maior. Uma mesa diferente encostada na parede oposta. Uma bolsa de viagem estava aberta no chão, com roupas espalhadas. Um par de tênis enormes, estava jogado perto do armário. Levou um segundo para meu cérebro acompanhar o que eu estava vendo. Outra pessoa estava morando no meu quarto. Eu me virei lentamente, minha boca seca. "O que é isso?" Minha mãe estava parada na porta, me observando cuidadosamente. "Oh", ela disse com uma risadinha, acenando com a mão como se não fosse nada demais. "Demos seu quarto para o Zack." Zack, meu primo, aquele que eu mal via crescendo, aquele que pulava de um emprego para outro, sempre arranjando desculpas para o motivo de a vida não ser justa com ele. Aquele que minha mãe sempre insistia que devíamos ser pacientes porque ele está apenas passando por uma fase difícil. Eu a encarei, esperando por algum tipo de piada, algum tipo de "só estou brincando", mas ela continuou sorrindo como se isso fosse normal. Soltei um suspiro, forçando minha voz a permanecer calma. "Você deu meu quarto para o Zack?" Ela assentiu. "Bem, querida,
Você não mora mais aqui. Não fazia sentido manter o quarto vazio. Não fazia sentido. Senti uma pressão estranha e pesada no peito, como se algo estivesse afundando dentro de mim. Ela continuou como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Você sabe como as coisas têm sido difíceis para ele. Ele só precisava de um lugar para ficar, e pensamos, bem, já que você está na faculdade. Mal ouvi o resto do que ela disse. Meus ouvidos estavam zumbindo. Por anos de luta, me empurrando, fazendo tudo sozinha, e no segundo em que saí de casa, eles me apagaram como se eu nunca tivesse morado lá. Ela deve ter notado a expressão no meu rosto porque rapidamente acrescentou, você pode dormir no sofá. É só por um tempinho. Foi isso. Esse foi o momento em que algo dentro de mim simplesmente estalou. Dei um passo lento para trás, segurando minhas chaves. Na verdade, eu disse, minha voz firme, vou dormir em outro lugar. Seu sorriso vacilou. O quê? Não seja ridícula. Mas eu não respondi. Virei-me, voltei pelo corredor, peguei minha bolsa e fui em direção à porta da frente. Podia ouvi-la chamando por mim, algo sobre não fazer uma cena, mas não parei. Não olhei para trás. Não processei totalmente o que estava fazendo até já estar no meu carro, a porta batendo atrás de mim. Minhas mãos ainda estavam agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos. Minha respiração parecia irregular, como se eu tivesse acabado de terminar de correr, mesmo que não tivesse me movido mais do que alguns passos. Fiquei sentada ali por um longo momento, olhando para o painel. Para onde eu estava indo? Eu não tinha planejado isso. Na minha cabeça, imaginei voltar para casa, dormir na minha cama, talvez até conseguir algum tipo de reconhecimento morno da minha família de que eles estavam não sei orgulhosos de mim, que sentiram minha falta. Em vez disso, eles me apagaram da casa como se eu nunca tivesse estado lá, como se eu fosse algum hóspede temporário em vez de sua filha. Olhei de volta para casa. As luzes da varanda lançavam um brilho fraco no quintal, e através da janela, pude ver movimento. Minha mãe ainda estava perto da porta da frente, provavelmente esperando que eu me acalmasse e voltasse para dentro, como se eu estivesse sendo dramática, como se isso fosse normal. Girei a chave na ignição e saí da garagem. Eu não tinha ideia de para onde estava indo. As ruas estavam silenciosas, apenas o ocasional poste de luz piscando enquanto eu passava. Continuei dirigindo, meio no piloto automático, deixando minha mente correr pelos eventos dos últimos 15 minutos. Eles deram meu quarto para o Zack, que nunca conseguiu manter um emprego estável por mais de alguns meses, Zack, que passou a maior parte da vida adulta pulando de sofá em sofá porque não conseguia manter a vida em ordem. E ainda assim, ele era o único para quem eles abriram espaço, não eu. Apertei o volante com mais força, minha mandíbula cerrada. Nem era só o quarto, era o princípio da coisa, a maneira como minha mãe agiu como se não fosse nada demais, como se fosse apenas bom senso dar o único espaço que eu realmente chamava de meu. Verifiquei meu telefone, meio que considerando ligar para um amigo, mas já era tarde. A maioria das pessoas com quem eu ainda era próxima do colégio tinha se mudado ou estava envolvida em suas próprias vidas. Os poucos amigos da faculdade que eu tinha moravam a horas de distância. Eu poderia ir para um hotel, mas a ideia de gastar dinheiro só porque minha própria família me expulsou do meu espaço me deixou enjoada. Então, quase sem pensar, me vi virando em uma rua familiar, a casa do Ezra. Eu não tinha falado muito com ele nos últimos meses. Fomos próximos durante todo o ensino médio, o tipo de amizade que parecia que duraria para sempre, mas a faculdade aconteceu, e a vida atrapalhou. Mantivemos contato aqui e ali, mensagens ocasionais, algumas chamadas de vídeo quando tínhamos tempo, mas eu não o via pessoalmente há mais de um ano. Ainda assim, quando parei em frente à casa dele, senti um estranho senso de alívio. O carro dele estava na garagem, o que significava que ele estava em casa. Hesitei por um momento antes de sair e caminhar até a porta da frente. A luz da varanda estava acesa, lançando um brilho fraco sobre o tapete de boas-vindas desgastado. Bati, depois dei um passo para trás, de repente insegura se isso era uma boa ideia. Alguns segundos se passaram, então a porta rangeu ao abrir. Ezra estava lá,
me olhando como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Seu cabelo estava mais bagunçado que o normal, como se ele estivesse meio adormecido, e ele estava usando um moletom velho que eu vagamente reconheci de anos atrás. Bati minha cabeça ou você realmente está parada na minha varanda agora? Deixei escapar uma risada fraca, mas saiu mais como um suspiro. Oi, Ezra. Ele piscou, me olhando de cima a baixo, então sua expressão mudou, seu jeito descontraído vacilando apenas um pouco. Você está bem? Exalei. Não muito. Por um segundo, ele não disse nada, apenas olhou para mim, absorvendo qualquer confusão que provavelmente estava estampada no meu rosto. Então ele suspirou e deu um passo para o lado. Entra. Hesitei, olhando de volta para o meu carro, mas a ideia de dirigir sem rumo novamente me deixou enjoada, então assenti e entrei. A casa cheirava a algo ligeiramente queimado, provavelmente qualquer lanche noturno que Ezra estava fazendo antes de eu aparecer na porta dele. A sala de estar estava como eu me lembrava, bagunçada, mas confortável. Uma caneca pela metade estava na mesa de centro, e um controle de videogame estava jogado no sofá como se ele o tivesse abandonado no meio do jogo. Ele fechou a porta atrás de mim, cruzando os braços enquanto estudava meu rosto. Tudo bem, ele disse, sua voz mais baixa agora. O que aconteceu? Hesitei, de repente insegura sobre como explicar tudo, mas então, antes que eu pudesse me conter, as palavras começaram a sair. Ezra não me interrompeu nenhuma vez. Sentei-me no sofá dele, mãos agarrando meus joelhos, e apenas deixei tudo sair, a ligação da minha mãe. Como eu realmente pensei por um momento que talvez ela estivesse feliz em me ver, a viagem para casa, a sensação estranha quando entrei, o momento em que vi meu quarto. Minhas coisas sumiram como se eu nunca tivesse existido lá. Esperei que ele reagisse imediatamente, que dissesse algo sarcástico ou mordaz, mas, em vez disso, ele apenas ficou sentado ali, inclinado para frente com os cotovelos nos joelhos, ouvindo. Quando finalmente terminei, minha garganta estava apertada, minhas mãos ainda tensas no meu colo. Ezra exalou lentamente. Uau, ele finalmente disse. Isso é, ele balançou a cabeça. Isso é muito errado. Eu ri. É, um pouco. Ele se recostou, esfregando o queixo. Eles nem te avisaram antes? Não. Recostei-me no sofá, pressionando as palmas das mãos sobre o rosto. Eles agiram como se fosse apenas o próximo passo natural, como, claro, meu quarto deveria ir para o Zack. Claro, eu não me importaria. Eu não moro mais lá, então por que eu me importaria? Ezra ficou quieto por um segundo, e quando olhei para ele, sua mandíbula estava tensa. Isso não é como pais normais tratam seus filhos, você sabe. Deixei escapar uma risada sem humor. Bem, meus pais nunca realmente seguiram o manual de paternidade. Ele balançou a cabeça, murmurando algo baixinho antes de olhar para mim. Qual é o problema deles com o Zack, afinal? Quero dizer, eu me lembro dele sendo meio perdedor, mas isso é outro nível. Essa era a pergunta, não era? Dei de ombros, mas a verdade era que eu sabia. Eu sempre soube. Eles sempre mimaram ele, admiti. Não sei por quê. Acho que porque ele é apenas indefeso. Ele estraga tudo, e eles vêm correndo para consertar. Ele desperdiça dinheiro, e eles cobrem. Ele perde um emprego, e eles entendem. Fiz uma pausa, olhando para minhas mãos. Eles nunca fizeram isso por mim. Ezra franziu a testa. Por que você não precisa que eles façam? Soltei um suspiro curto. Exatamente. Esse era o cerne da questão, não era? Eu nunca precisei deles, não do jeito que o Zack precisava. Eu sempre cuidei de mim mesma, trabalhei pelo meu próprio dinheiro, resolvi meus próprios problemas. Quando disse a eles que queria ir para a faculdade, eles riram e disseram, boa sorte com isso. Quando entrei, eles mal reagiram, e quando fui embora, foi quase como se eles tivessem esquecido de mim. Ezra se recostou, batendo os dedos contra o joelho. Então, e agora? Essa era a verdadeira pergunta. Eu não tinha para onde ir, não a longo prazo, pelo menos. Eu poderia ficar em um motel,
mas isso parecia admitir a derrota. Eu poderia tentar ficar com outro amigo, mas a maioria deles tinha seguido em frente, espalhados por diferentes cidades, diferentes vidas. Exalei. Não sei. Ezra ficou quieto por um segundo, então suspirou. Você pode ficar aqui. Pisquei. O quê? Ele deu de ombros como se não fosse grande coisa. Fique aqui. Pelo menos até você resolver as coisas. Por um segundo, não soube o que dizer. Era tentador, mais seguro do que um motel, mais confortável do que pular de lugar em lugar, mas eu também conhecia minha mãe. Ela não ia deixar isso pra lá. Como se fosse uma deixa, meu telefone vibrou. Olhei para a tela. Mamãe. Ezra deve ter visto minha expressão mudar porque ergueu uma sobrancelha. Estou supondo que é ela. Engoli em seco. É. Vai atender. Hesitei, olhando para a tela. A vibração zumbia contra a palma da minha mão. Eu já sabia o que ela ia dizer, que eu estava exagerando, que estava sendo egoísta, que estava envergonhando-os por fazer um grande caso do nada. Mas eu não devia uma explicação a ela. Silenciei a chamada e coloquei o telefone virado para baixo na mesa. Ezra sorriu. Legal. Soltei um suspiro lento. Ela não vai desistir, no entanto. E eu estava certa, porque 20 minutos depois, as ligações começaram a vir em ondas, primeiro minha mãe, depois meu pai, depois, de todas as pessoas, Zack. Ignorei todas elas. Não fiquei surpresa quando ouvi a batida na porta na manhã seguinte. Estava sentada à mesa da cozinha do Ezra, tomando uma xícara de café e rolando meu telefone, totalmente esperando por isso. Ezra ainda estava meio adormecido, sentado à minha frente no moletom que ele jogara na noite anterior, mal aberto enquanto cutucava uma tigela de cereal. A batida veio novamente. Ezra ergueu uma sobrancelha. São eles? Suspirei, colocando meu café na mesa. Quem mais? Levantei-me e fui até a porta. Como esperado, quando espiei pelo olho mágico, vi minha mãe parada na varanda, braços cruzados, parecendo que estava esperando há horas. Abri a porta apenas o suficiente para ficar na entrada, bloqueando sua visão do interior. Ela nem esperou por uma saudação. O que você pensa que está fazendo? Ela sibilou. Pisquei. Bom dia para você também. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. Chega de atitude. Você não voltou para casa ontem à noite. Cruzei os braços. Eu imaginei que, já que você deu meu quarto, eu não precisava mais me reportar como uma criança. Sua mandíbula se contraiu, e vi o momento exato em que ela percebeu que eu não ia recuar. Isso a pegou desprevenida. Ela estava acostumada a eu manter a cabeça baixa, evitando confrontos. Bem, ela disse, sua voz tensa, você poderia pelo menos ter ficado para conversar sobre isso em vez de sair furiosa. Deixei escapar uma risada curta. Conversar sobre o quê? Você tomou a decisão sem mim. O que havia para discutir, mãe? Ela bufou, mudando de posição. Você nem mora mais lá. Parecia fazer sentido. Zack precisava de um lugar para ficar, e você está na faculdade. Eu voltei para casa e interrompi. Ou pelo menos costumava, mas claramente você não se importava com isso. Ela exalou bruscamente pelo nariz, como se estivesse mal segurando sua paciência. Você está sendo dramática. Lá estava a desculpa clássica. Cerrei a mandíbula, mantendo a voz calma. Não estou. Você nem me contou. Você simplesmente me apagou como se eu nunca tivesse estado lá. Mamãe jogou as mãos para o alto. É um quarto. Não seja tão egoísta. Zack precisava de um lugar, e fizemos o que era melhor para a família. A família. A frase me atingiu mais forte do que eu esperava porque era isso que sempre acontecia, não era? A família, aquela da qual eu aparentemente não fazia parte. Fiquei olhando para ela por um longo momento, então balancei a cabeça. Bem, o que soltei um suspiro, dando um passo para trás. Você realmente não vê, não é?
Vocês se dobraram ao contrário pelo Zack a vida inteira, e nunca fizeram o mesmo por mim. Você deu meu quarto a ele porque ele é sua prioridade, não eu. O rosto da mamãe escureceu. Isso não é verdade. Não é? Dei a ela um olhar significativo. Cite uma vez que você me ajudou como ajuda ele. Ela abriu a boca, depois fechou. Sem resposta. Eu ri. Exatamente. Sua frustração se transformou em raiva. Isso não é sobre favoritismo. Zack precisava de um lar, e nós demos a ele. Às minhas custas. Você está fora a maior parte do ano. O que você esperava que fizéssemos? Deixar vazio? Eu esperava que você me respeitasse o suficiente para me avisar antes de jogar minhas coisas no depósito. Ela revirou os olhos. Não jogamos fora. Ah, muito obrigada por isso, eu disse secamente. Sua mandíbula se apertou. Olha, vim aqui para te levar para casa. Chega desse ataque. Deixei escapar uma risada curta, balançando a cabeça. Não vou voltar. Isso a fez congelar. Ela piscou. O quê? Estou fora, minha voz estava firme. Você deixou claro onde estou nessa família, e finalmente entendi. Então não vou voltar. Fique com o quarto. Fique com o Zack. Vou resolver minha própria vida. Mamãe parecia atordoada, como se esperasse que eu gritasse, desmoronasse, desabafasse, mas eu estava apenas cansada. Você está exagerando, ela tentou novamente, mas sua voz não estava tão confiante agora. Sorri levemente. Não, estou finalmente vendo as coisas como elas são. Virei-me para entrar, mas ela agarrou meu braço. Você não pode simplesmente ir embora, ela disse, sua voz mais baixa agora, quase em pânico. Você é da família. Puxei meu braço. Você deveria ter agido como tal. E com isso, entrei e fechei a porta na cara dela. Então, é aqui que estou agora. Estou ficando na casa do Ezra. Minha mãe continua ligando, mas não estou atendendo. Ela apareceu esta manhã, e tivemos uma longa conversa sobre tudo, mas ficou claro que ela ainda não entende. Ela acha que estou exagerando, que deveria simplesmente engolir meu orgulho e voltar para casa, mas já chega. Fui eu quem trabalhou duro para chegar onde estou. Fui eu quem fez sacrifícios, quem me certifiquei de não depender de ninguém para cuidar de mim. Enquanto isso, a Aki continua ganhando um passe livre, e eu deveria simplesmente aceitar isso. Não vou voltar para aquela casa, mas estou começando a me perguntar, sou a idiota por ter ido embora? Deveria simplesmente engolir meu orgulho e deixar para lá? Minha mãe está convencida de que estou fazendo disso um problema maior do que realmente é, mas sinto que cheguei ao meu limite. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.